Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido para podermos trazer mais uma vez uma reflexão bíblica da parte do Senhor para a tua vida. Antes de lermos a palavra do Senhor, eu gostaria que você se inscrevesse em nosso canal para nos ajudar, desse aquele joinha, ativasse todas as notificações, porque sempre quando nós postarmos um vídeo aqui no nosso canal, você será notificado do mesmo. Amém? Então eu gostaria que você nos ajudasse compartilhando essa reflexão e nos ajudando a levar a palavra do Senhor a tempo e fora de tempo. Independente do grau de conhecimento que tivermos ou não, o importante é nós pregarmos a palavra do Senhor. Deus dá a uns muitos, dá a outros poucos, mas nós temos que desenvolver aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. A Bíblia diz que a um Deus deu 5 talentos, a outro deu 3, a outro deu 1, a outro deu 10. Então cada um Deus deu conforme a medida da sua capacidade. Então, se você está sendo impactado por essa pequena palavra, é aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Nós não poderíamos falar muito mais além daquilo que está posto, mas somente aquilo que Deus tem nos dado. Amém? Para tantos, eu queria que você tomasse o exemplar da Bíblia Sagrada. Queremos trazer uma palavra de reflexão para você. Desta feita, nós queremos falar sobre a viúva de Sarepta, baseado no primeiro livro de Reis, capítulo de número 17, versículo de número 8 e 9. Amém? Primeiro Reis, capítulo 17, versículo de número 8 e 9. É o texto que nós vamos tomar como base para o nosso tema, que é sobre a viúva de Sarepta. E eu vou ler para você o que está escrito aqui. Versículo de número 8. O epígrafe diz: a viúva de Sarepta. Versículo de número 8 diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, versículo 9: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma viúva mulher que te sustente. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Deus veio com a palavra dele a quem? Ao profeta Elias. E disse: levanta-te e vai para Sarepta. E é justamente sobre a viúva de Sarepta que nós queremos falar-lhes nesta oportunidade. Amém? Então, quando nós observamos a geografia de Sarepta, quando nós vemos o contexto bíblico da palavra que ora acabamos de lermos, a história vai nos dizer, a geografia bíblica, a síntese geográfica,
do contexto do capítulo 17, versículo 8 e 9 de 1 Rei, vai nos dizer que Sarepta era uma cidade litorânea localizada na costa do mar Mediterrâneo, que ficava entre Tiro e Sidom, território governado por Etibaal, pai de Jezabel, conforme 1 Reis, capítulo número 16, versículo número 31. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer, vai nos revelar que Elias estava em Querite anteriormente, sendo alimentado pelos corvos que lhe traziam pão e lhe traziam carne. A Bíblia diz que ele bebia do ribeiro, mas passados alguns dias, a Bíblia vai nos dizer que o ribeiro secou, conforme os versículos que sucedem a esse texto que nós acabamos de ler, o versículo número 2 ao 7 do capítulo 17 do livro de Reis. E Elias recebe de Deus a incumbência, a segunda ordem, para se levantar e ir morar em Sarepta, bem no meio da terra da idolatria, aonde se cultuava Baal. E a ordem de Deus para Elias foi habitar em Sarepta, na casa de uma viúva pagã. E a gente observa que isso aí parece uma coisa bem estranha, né? Mas o profeta, ele, recebido a revelação de Deus, seria sustentado por esta pobre viúva que não conhecia o Deus de Israel e não fazia parte do grupo religioso do povo de Deus. Esta viúva, ela pertencia a uma nação pagã, que na sua época era um dos locais de adoração a Baal. E esta viúva anônima, que a Bíblia não revela o seu nome, ela é lembrada por Jesus quando ensinava na sinagoga em Nazaré, cerca de 830 anos depois. Ou seja, 830 anos antes. Lucas capítulo número 4, versículo 25 ao 26, vai nos revelar esta verdade que nós estamos citando aqui. Porque Deus, meus amados e queridos irmãos, ele não trabalha como o homem trabalha. A lógica do trabalhar de Deus é diferente da lógica do trabalhar do homem. Deus trabalha na contramão. Deus, ele usa pessoas que não têm, pessoas anônimas, para confundir aquelas que têm nome, para confundir aquelas que têm alguma coisa financeiramente falando. E a Bíblia diz que Deus, ele preparou esta viúva para sustentar o profeta Elias e para que ele servisse de um testemunho para tantas pessoas que hoje, nos dias de hoje, no século XXI, iria meditar essa palavra, iria citar essa palavra. Então Deus queria que isso aí testemunhasse de milagre. Que Deus, para fazer, ele não precisa de muitos. Ele precisa de apenas um pouco. E precisa também de fé. Então, o pouco que você tem, misturado com a sua fé, é que vai resultar em um grande milagre da parte do Senhor. Foi o que aconteceu com Elias e esta mulher. O contexto vai nos revelar que esta mulher,
ela fez para o profeta, agindo conforme a palavra do Senhor, na boca do profeta. E a fé daquela mulher foi que levou ela a receber esse tão grande milagre. Porque a Bíblia diz que a farinha da panela não acabou, nem o azeite da botija não faltou. Deus multiplicou. Ela pagou aquilo que ela devia. E a Bíblia diz que a bênção foi tão grande que só veio parar quando o Senhor mandou chuva sobre a face da terra. Então, meus amados e queridos irmãos, existe algumas curiosidades bíblicas que a gente observa acerca da cidade de Sarepta. Porque Sarepta, ela é mencionada em registro necessário do século 17 antes de Cristo, quando foi conquistada pelo rei assírio por nome de Senaqueribe. E a história vai nos dizer que no período romano, na cidade de Sarepta, construiu um altar para a deusa chamada de Tanit, para a qual acreditava-se serem oferecidos sacrifícios de crianças. E a Bíblia vai dizer, segundo a história, que segundo o século IV depois de Cristo, os peregrinos caminhavam até Sarepta para celebrar os milagres de Elias. E a Bíblia diz, conforme em 1 Reis, capítulo número 17, versículo número 19, que uma torre foi erguida para marcar o lugar do quarto de cima, em que o profeta Eliseu ele viveu por alguns anos. E segundo estudo bíblico, que são segundo estudo arqueológico, embora nunca tenha sido considerada uma cidade importante, Sarepta, ela se tornou-se conhecida pelo fato de ter sido escolhida por Deus para abrigar o seu profeta, o profeta Elias. Isso é segundo a arqueologia bíblica, vai nos dizer. Então, Sarepta no hebraico, meus amados e queridos irmãos, significa lugar de fundição. Sarepta, ela é citada por 3 vezes no texto sagrado. Eu estou falando sobre as curiosidades bíblicas acerca da cidade de Sarepta. E quais são essas 3 coisas que ela é citada acerca de Sarepta nos textos bíblicos? Se você ler 1 Reis, capítulo 17, versículo 9, Obadias, capítulo 1, versículo 20, Lucas, capítulo 4, versículo 25 e 26, você vai ver estas verdades, que Sarepta é citada nos textos sagrados. Então, Sarepta no hebraico significa lugar de fundição. E a gente observa que Sarepta foi palco de 2 grandes milagres de Deus através do profeta Elias. O primeiro milagre, a multiplicação da farinha e do azeite por um longo período de tempo. E o segundo milagre, a ressurreição do filho da viúva. Todos esses 2 milagres você vai encontrar no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo número 8 ao 24. Existem 3 atitudes louváveis acerca da viúva de Sarepta. A primeira atitude é que a viúva ela recebeu bem o profeta, dando-lhe assistência necessária em tudo que ele havia precisado. A segunda atitude louvável da viúva de Sarepta é que ela confiou no profeta e lhe deu prioridade, lhe servindo um pequeno bolo. Ela disse:
Eu recebo a palavra, eu estou conjecturando aqui, do homem de Deus, e eu vou fazer primeiro para o profeta. Depois ela fez para ela. A Bíblia diz que nunca mais lhe faltou na sua casa. Deus multiplicou de verdade. Então esta é a segunda verdade que a gente observa acerca dessa atitude da viúva de Sarepta. E a terceira atitude louvável da viúva de Sarepta foi que ela reconheceu que Elias era um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da sua boca era verdade. Então ela reconheceu que Deus estava usando o profeta Elias, ele estava sendo boca de Deus, e que tudo aquilo que ele estava falando não provinha dele, provinha de Deus. Era Deus que estava usando o profeta. E ela reconheceu que da boca do profeta Elias, Deus estava lhe usando para que ela servisse de bênção futura para a sua geração. Então essas foram as três atitudes louváveis da viúva de, de Sarepta. Existem também três privilégios recebidos pela viúva. Que privilégios são esses? Primeiro, a viúva foi privilegiada por ter hospedado um profeta de Deus em sua casa. Segundo, a viúva foi privilegiada por ter sido escolhida por Deus para alimentar o seu profeta. Terceiro, a viúva foi privilegiada por ter sido abençoada com os milagres da multiplicação da farinha e do azeite e pela ressurreição do seu filho. Então, o que é que nós aprendemos com essas palavras? É que nunca a gente pode subestimar nem duvidar da maneira como Deus ele trabalha na vida das pessoas. Porque às vezes a gente olha para o conteúdo exterior, a gente olha para a aparência, a gente olha para o grau de estatura, para o grau de conhecimento, para os diplomas na parede. E a gente se esquece que nós temos que olhar para dentro de cada um de nós. Deus não depositou tesouros exteriores na vida de alguém, mas Deus depositou tesouros interiores. É o que está lá dentro. Ninguém sabe, ninguém pode calcular. Assim como alguém ora, jejua, consagra, ninguém talvez não possa saber, mas somente aquela pessoa e Deus sabe que ela tem orado, que ela tem jejuado, que ela tem consagrado sua vida, que ela tem buscado a palavra do Senhor dia após dia, meditando e Deus revelando-se para ele e para ela. Então a gente nunca pode subestimar nem duvidar da maneira como Deus trabalha na vida das pessoas. Porque os planos de Deus, eles são melhores que os nossos e muitas das vezes nos dá a entender que Deus está nos preparando primeiro, está nos capacitando para nós recebermos aquela bênção, para nós manejar bem aquela bênção que Deus ele vai entregar nas minhas e nas suas mãos. Então você muitas das vezes não entende, não compreende como Deus ele tem trabalhado na sua vida. Agora a gente observa que para Deus ele fazer tudo isso que eu citei aqui, para Deus ele usar todas essas ferramentas,
na minha e na sua vida, só basta você crer e só basta você obedecer. Só essas duas qualidades, crer e obedecer. E pode deixar que o resto Deus ele vai se encarregar de fazer. Amém? O que é que você tem que fazer? Somente crer e obedecer. E não questionar quando Deus trabalhar na sua vida ou o modo como Deus está trabalhando na sua vida. Mas entender e aceitar que a vontade do Senhor ela é soberana em todos os sentidos da sua vida. Amém? Então guarde esta palavra. Não questione o trabalhar do Senhor. Os seus planos não são os planos de Deus, nem os seus pensamentos são os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus e os planos dele são pensamentos e planos melhores do que os seus. Amém? Talvez você quer agir por uma atitude, mas Deus não quer que você age por essa atitude. Deus quer que você haja pela orientação dele. Talvez você quer trilhar um caminho diferente daquele que Deus quer que você trilhe. Deus quer que você vá por esse caminho, porque por esse caminho é o caminho da bênção. Por esse caminho é o caminho da vitória. Por esse caminho é o caminho do milagre. Amém? Então guarde esta palavra. Entenda esta palavra. Que o que Deus tem para a sua vida é melhor e melhor do que todos os seus planos, todos os seus projetos, tudo aquilo que você arquiteta, sonha, planeja. Então, tudo que você deseja, Deus deseja melhor para você. Só que sonhos, projetos, bênçãos, planos, pensamentos, os de Deus, são melhores para a tua vida. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. E não se esqueça, se inscreva em nosso canal, compartilhe este vídeo, dê aquele joinha, ative as notificações para que você possa, todas as vezes que eu postar um vídeo aqui no canal, você ser notificado com o mesmo. Amém? Deus abençoe a tua vida. Forte abraço em nome de Jesus.